E aí pessoal, beleza? Aqui é o Orlandinho. Hoje a gente vai montar juntos o nosso primeiro agente de IA, tá? Utilizando a ferramenta do UiPath Agent Builder. Se tu ainda não tá na comunidade do Discord aqui do canal, tá aqui na descrição o link, tá? Entra lá, o pessoal vai entrar lá para conversar, eu vou entrar lá para conversar, trocar uma ideia também, tirar dúvidas se preciso, tá? Tu pode também acompanhar a playlist do canal de RPA, do Zero ao Dev RPA, se tu tá aprendendo RPA, mas hoje o assunto é construir nosso primeiro agente de IA do zero. Então, vamos lá. Bom, a ideia desse vídeo é a gente não demorar muito, então eu vou te mostrar um agente, posso trazer depois um agente mais complexo que utiliza tudo que um agente pode fazer. Um agente de IA, basicamente a diferença dele é que ele é não determinístico, diferente do RPA em si, que a gente programa para ser baseado em regras, então ele consegue criar uma cadeia de pensamentos, digamos assim, né? Por ser tipo um chat GPT da vida ali, que tu já está acostumado a utilizar, por exemplo, ele utiliza de LLMs ali por detrás para tomar decisões, de fato, analisando o contexto geral. Então, eu vou trazer um use case rápido, não vou explicar muito essa parte do que é uma LLM, essas coisas, porque já tem coisa aqui no canal, acessa aí e dá uma olhada. Então, hoje eu vou mostrar como utilizar ele aqui. No agente, tu pode ter tools, escalations, para tu escalar isso para um humano quando precisa, e pode utilizar contexto, que são analisar documentos, etc. Hoje a gente vai utilizar somente as tools, mas a gente vai utilizar a habilidade de algo que só um agente pode resolver e um RPA não consegue nesse caso. Começando aqui, tu vai estar aqui no estúdio, tá? Estúdio Web dessa vez. Vocês vão vir aqui e criar uma nova solução, tá? Então vocês vão vir aqui em Agent. Quando vocês criarem esse Agent, vocês vão ver que aparece aqui a solução para vocês mudarem o nome. Mudem o nome dessa solução. Vocês podem escolher entre autônomo, conversacional e coded. O conversacional é aquele que tu conversa por chat, tipo um chat GPT da vida. Tu pode fazer um específico para ti. O coded são soluções que vêm de fora da EPF, como o Python, por exemplo. E o autônomo é o que a gente vai montar. Sempre que tu quiser, tu pode vir aqui e digitar o que tu quer mais ou menos no teu agent, e o autopilot da UiPath te ajuda a montar já os prompts certinho, tools e assim vai. Mas eu quero começar do zero, então eu iria clicar aqui em Fresh, mas eu já criei um projeto, então eu não vou recriar para não ficar com um duplicado. Acabei criando sem querer. Então, começando aqui, tá? O Pharma Pro, esse agente aqui, qual é o nosso use case de hoje, tá? Eu vou tirar aqui, que eu estava fazendo antes, e a gente vai fazer ele do zero juntos. Qual é o nosso case? Pharma Pro. Pharma Pro é como se fosse uma fictícia, claro, uma rede de farmácias, tá? E essa rede de farmácias, ela tem basicamente 5 endereços aqui que eu coloquei. Esses endereços estão espalhados pelo mundo, então é uma companhia global, digamos assim. Então aqui eu coloquei endereços que não mostram país, alguns endereços que mostram país, tipo França e USA aqui, por exemplo, mostram país. Tem uns aqui que não mostra o país também, mas tem um endereço em si. Então este é um caso, inclusive, mas o que eu quero disso? Assim que a Pharma Pro lance um novo produto, eu quero que o meu agente receba como input qual é esse produto e receba também qual é o país que ele está sendo lançado. Ou seja, ele recebe esse endereço que a gente tem aqui e aí ele vai ver o país que isso está sendo lançado e vai fazer uma campanha, um slogan de marketing para este produto em específico, baseado em algumas características do próprio país em si, da própria localização que ele está ali, beleza? Quando a gente cria aqui, tu vai cair aqui nesse canvas de agente, tá? Tu pode mexer nele com essa visão aqui, né? Tendo a visão do contexto, tools, escalations, etc. Mas eu gosto mais da visão de forms, tá? Como tu preferir, eu prefiro dessa forma. Tu pode selecionar um modelo aqui, tá? Tem vários modelos. Eu vou selecionar o 4o do GPT, que eu tô mais acostumado já com ele, mas cada modelo vai desempenhar um papel mais ou menos parecido. O máximo que ele chega a gastar aqui, se eu não me engano, é uma unidade de agente, então um agent unit, tá? Posso trazer mais sobre isso em próximos vídeos. Sobre System Prompt e User Prompt, pra gente não perder muito tempo, eu já fiz esses prompts e vou explicar para vocês o que é cada um. Então, vocês podem ler com mais calma, mas basicamente o System Prompt é onde eu explico para o meu agente quais tools ele tem para usar e basicamente como ele deve se comportar. Então aqui eu tô dizendo para ele quem ele é. Então ele é um agente que vai achar um país dentro de um endereço e ele vai fazer uma campanha de marketing para o produto tal que ele recebeu como input direcionado para esse país em específico. E eu digo aqui para ele também quando que usar esse nosso tool aqui e como utilizar ele. Esse nosso tool
é algo que eu ainda não coloquei aqui, mas calma lá. O user prompt é basicamente a task desse nosso agente. Então, o que ele tem que fazer? Qual é a tarefa que ele tem que cumprir? A tarefa dele é descobrir o país primeiro e depois fazer um slogan, né? Então, eu coloquei aqui produto e endereço. Quando ele fica verdinho aqui, quando tu coloca, por exemplo, esses dois colchetes, ele abre a possibilidade de tu trazer um dos teus inputs. Tá? Outra coisa, eu já criei esses inputs. Na verdade, quando tu cria com o Autopilot vai te dando sugestões e tu pode ir aceitando ou não. Aqui, ó, por exemplo, né, que eu fui aceitando. Aí, tu vai ter aqui do ladinho o Data Manager. Nele, a gente consegue ver as variáveis, outputs, inputs do nosso processo. É muito importante que a gente coloque aqui como input o nosso produto e o nosso endereço, como required, inclusive, e de output a gente vai ter um slogan aqui. Então, o que eu vou fazer? Leiam com calma esse prompt, tá? Engenharia de prompt, como tu monta esse prompt de estrutura é algo muito importante quando se trata de agentes, tá? Então, tome cuidado, faça seus testes, etc. Agora, a gente vai adicionar uma tool. E como é que a gente adiciona uma tool? Uma tool tem vários tipos aqui. Pode ser um RPA que tu montou, então ele pode integrar com o RPA, ele pode chamar um RPA, o RPA pode chamar ele e assim vai, tá? Então, é coisa que se complementa. O RPA é como se fosse o braço e o agente é como se fosse o cérebro, então é super complementar. Posso chamar outro agent, assim vai, tá? Tem coisas de pesquisar na web, assim vai, mas o que eu quero mesmo é um fluxo que eu construí. Um fluxo que vai receber um endereço desestruturado aqui, pode ter, enfim, precisa da capacidade de um agente para analisar o que é um número de casa, o que é uma rua, de fato o nome de rua, o que é um estado, o que é um país, né? E aí, caso o agente identifique que não tem o país, como é o caso desse aqui, por exemplo, ou o caso desse aqui também, por exemplo, ele vai chamar a nossa tool e a nossa tool vai nos trazer o país em si. Vocês podem dar uma analisada nessa tool porque eu vou deixar aqui na descrição para vocês baixarem, tá? Para fazer essa prática também. Baixem essa tool chamada Get Address Country, beleza? Eu importei ela para cá, vindo aqui, clicando em Import, importando ele aqui. Ele é um arquivo UIP, tá? Então, tu vem aqui e importa. Uma vez importado, volta para o Pharma Pro, clica com o botão direito aqui no Explorer e vai em Import Existing, importar um existente. E clica aqui e adiciona ele. Beleza? Temos uma tool adicionada. Na verdade, a gente tem um API Workflow adicionado, tá? Que é como se fosse um workflow ali para uma API específica que vai fazer isso de pegar o país através de um endereço. E eu vou adicionar ela aqui. Então, eu coloco aqui Get Address, que é o nome que eu dei para esse tool, de fato, esse API Workflow. E aqui eu coloco aqui tool para ser utilizado quando necessário para achar o país de um endereço. Beleza? House number. Como é que o nosso agente pode usar isso aqui? Coloque aqui o que identificar como o número da sede da farmácia em questão, como se fosse um número de casa em um endereço. Beleza? Então a gente explica para ele o que ele tem que colocar como input. Isso aqui são inputs do meu API Workflow aqui, tá? Meu workflow que eu montei. Então eu explico como ele deve popular esse input. Então não sou eu, não é nada determinístico, é ele tomando a decisão e colocando o input certo, né? Ele deve deixar isso aqui em branco, né? Tá aqui no prompt já, ele vai deixar isso aqui em branco se ele não achar um número de casa, por exemplo. Então é algo tranquilo de se lidar quando lida com a gente, não precisa ser tudo cravadinho, certinho. Então, outra coisa aqui que eu vou colocar, coloque aqui o nome da rua capturado no endereço e coloque aqui o nome da cidade capturada no endereço. Lembrando que eu estou fazendo todo o prompt em português para ficar mais fácil aqui. Esse canal é um canal em português, tá? Mas eu sempre incentivo vocês a aprenderem inglês nesse mundo da programação, é muito importante. E vocês fazerem os prompts em inglês também, porque as LLMs, elas performam melhor em inglês. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem nossa tool, já tem o nosso System Prompt, nosso User Prompt definido, e agora a gente vai rodar ele para testar isso. Tá? Ele já pegou aqui, por exemplo, um produto. Eu posso pedir para ele gerar produto e gerar um endereço aleatório. Eu vou pedir para ele gerar o produto e eu vou utilizar um dos endereços que eu tenho ali, porque eu já tenho algo definido, tá?
Então aqui, eu vou utilizar esse aqui que tem um país. Então ele não precisa chamar na sua tool. Ele pode saber que isso aqui é Estados Unidos, tá bom? Por mais que esteja abreviado, ele tem que entender isso pra gente, beleza? Vamos ver, ele vai demorar um pouquinho aqui para rodar a primeira vez. Beleza, e ele já gerou nosso output aqui, tá? Então era uma vitamina C efervescente e ele colocou aqui, ó, vitamina C efervescente, energia que brilha tão forte como as luzes de Nova York. Era um endereço de Nova York, era um endereço dos Estados Unidos. Nova York fica nos Estados Unidos, tem a ver com o país, tem a ver com a localização. Show de bola, concluído aqui o que a gente precisava fazer. Além disso, quando tu clica fora aqui e tu coloca o modelo, tu pode colocar a temperatura para ele ser um pouco mais criativo, se tu quiser. Não testei ainda, mas vamos testar. Coloquei ele no meio do caminho e vamos para o próximo exemplo. Coloquei aqui para ele gerar o produto. Vou pegar aqui um endereço de Tóquio, né? Então vamos ver, Japão. Esse aqui eu nem testei, tá? Eu nem testei esses endereços antes, só peguei aqui, tá? Vou colocar aqui porque ele tá gerando mais do Brasil ali quando ele gera, enfim, né? Então um protetor solar pro Japão. Vamos ver se isso faz sentido, né? Mas o que ele vai gerar pra gente? Nem sei se lá é um país de muito sol, não é, enfim, vamos ver. Lembrando, tá? Eu passei o endereço e esse aqui não tá dizendo Japão. Então ele tem que chamar a nossa tool. Ó, chamou a nossa tool Get Address Country. Então ele não se aperta. Quando ele precisa de fato utilizar essa tool, ele chama. Isso porque eu especifiquei muito bem isso no nosso System Prompt, tá bom? Protetor solar FPS 50, proteção que brilha como o sol do Japão, onde tradição encontra inovação. É um país inovador de fato, faz sentido aqui para mim. Gostei do slogan, legal. Então, é basicamente isso, pessoal, para a gente não se estender muito. Essa é a nossa primeira prática de agentes, para mostrar para vocês que tu consegue ter o primeiro agente em não muito tempo aplicando, tá? E, cara, tem muita possibilidade. Eu posso trazer um caso mais completo aqui para vocês, com scaling, escalando para uma pessoa quando precisa, utilizando tools diferentes e também utilizando contexto. Então deixa aqui nos comentários, tira tuas dúvidas e entra no Discord do canal pra gente se falando por lá. Muito obrigado pra quem tá acompanhando, deixa o like, por favor, isso vai me apoiar bastante e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.